É para copiar? Vamos nós para mais um podcast. É para copiar. Seguimos com a literatura do segundo ano. Nós falamos nos podcasts anteriores sobre o romantismo no Brasil. E agora nós vamos falar da escola literária que se seguiu a esse movimento. Lembrando que o romantismo foi um tempo de muito subjetivismo, muita imaginação, muito sentimentalismo, né? E aí aparece o realismo. E quem marca, né? Qual livro marca a chegada do realismo? É o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881 e escrito por Machado de Assis. Então, na segunda metade do século XIX, né, já no próprio romantismo, quando aparece lá a geração condoreira, nós já vimos uma mudança desse movimento muito egocentrista, né, muito subjetivo. Eles já começam a ter mais um olhar mais social da época. Então, quando, né, na segunda metade do século XX, após o Memórias Póstumas, surgiram textos com uma abordagem mais objetiva, né, já pegando aí um pouco da mudança trazida pela geração condoreira. Apareceram mais temas sociais, né, como se fosse uma reação ao romantismo, ao subjetivismo romântico, né? Isso não está dando certo, vamos colocar aí um pensamento mais objetivo. As manifestações literárias, né, do realismo, elas são principalmente em prosa. Então, mais os textos e prosa. E que tipos de textos são esses? São os romances. Mas lembrando, nós não estamos mais no romantismo, tá? Romance não é sinal de romantismo. Romance é uma narrativa longa aí. Esses romances podiam ser de caráter social, né? Criticando os hábitos, os costumes da época, colocando o dedo na ferida mesmo, né? Fazendo uma crítica. Tem o romance psicológico, que trata dos problemas, dos conflitos do ser humano daquela época, tá? Do brasileiro ali do final do século XIX. E tem o romance também de tese, né? Que é meio como se fosse uma análise desses problemas, dessas críticas, dessas cutucadas aí que foram apresentadas pelos autores realistas. Nesse ponto, né, das escolas literárias, da história da literatura brasileira aí, a literatura deixou de ser meio que como um passatempo, né? Ela passou a ter um caráter um pouco diferente. Ela passa a ser um espaço de crítica, né? Não só a arte pela arte, mas também a arte como um espaço de crítica à sociedade daquela época. E quem eram os principais alvos da crítica? A Igreja Católica e a hipocrisia da burguesia, né? A hipocrisia burguesa. Por quê? Esse movimento aí, ele pegou influência, né, do pós-Revolução Francesa, lembra? Liberdade, igualdade, fraternidade, lá em 1789, 1799. Então, pós a Revolução, né, a gente viu, foi um movimento importantíssimo e tal, mas não teve o efeito pretendido, né, durante a Revolução, e provocou na sociedade como um todo e no mundo a divisão entre os operários e a burguesia. Então, a crítica da burguesia e aos costumes, né, era o principal foco aí do realismo. Também apareceu no caso do Brasil muita crítica à escravidão, né, falando e tratando da questão do preconceito e também da sexualidade, né? A gente sabe, né, que as escravas exerciam certa atração ali, e vice-versa ali nos senhores, e vice-versa também nas senhoras, mas nunca iriam admitir isso, né? Era tudo muito velado, uma relação muito senhoril, então tratava dessa questão aí também. A linguagem
do realismo, ela é muito clara, ela é direta, ela é objetiva, né? Por quê? Porque também, além da questão da Revolução Francesa, né, aí essa época aí, teve muito progresso tecnológico. Podemos citar entre eles aí o avanço da energia elétrica, o surgimento de novas máquinas, e uma delas foi o carro. Então foram descobertas, foram avanços que melhoraram muito a vida na época. Então era um progresso bem grande, né? Então eles figuravam questões sobre isso, assuntos ou até menções mesmo nos textos realistas. E também, como é um romance muito psicológico, né, de caráter psicológico, de caráter social, a análise, aparece muito pensamentos filosóficos. E sob o ponto, né, sob a influência ali do positivismo. Lembra disso? De outras aulas, de outros conteúdos? O positivismo era uma corrente filosófica, né, que pregava que a única maneira de se obter um conhecimento genuíno era através da ciência, né, através da experimentação, do método científico. E dessa forma, né, acabou afastando aí pensamentos relacionados à teologia, né, às religiões e à metafísica. Então ficou bem mais objetivo. Dessa forma, o realismo pegou esse pensamento aí e da mesma maneira a própria expressão realista, né, ela era muito objetiva. Era uma linguagem bem mais simples, mas esse simples, pessoal, esse simples é o simples do século XIX, certo? Se a gente pega um texto hoje do Machado de Assis, a gente pode achar alguma dificuldade na leitura, né? Mas é por quê? Porque a linguagem deles já está antiga, né? Já foi ultrapassada, nós temos outra forma de expressão hoje. Mas, né, para o século XIX, era uma linguagem simples, era uma linguagem bem fácil de ser compreendida. Então, quais são as principais características? Reprodução da realidade, objetividade no compromisso com a verdade, né? Olha aí as influências do positivismo. Também os personagens eram baseadas em pessoas comuns, não tinha mais aquela idealização, aqueles valores acima de tudo, aquela nobreza, né? Aquela era mais parecido com o real possível, né? A gente sabe que o anti-herói na nossa sociedade é muito mais comum que o herói, né? Que é aquela pessoa que, apesar de fazer coisas bacanas, ela é cheia de defeitos e fraquezas, né? Então, os personagens eram muito parecidos mesmo com o que é na realidade, o dia a dia, uma pessoa comum, né? Essas pessoas comuns, gente, principalmente ali ligadas à sociedade burguesa, tá? Porque a crítica focava principalmente neles, né? Na hipocrisia, na falsidade, em apregoar moral e bons costumes e fazer coisas terríveis, né? Pelas costas. O burguês, é o rico que gostava de roubar, né? Então aí fazia esse tipo de análise crítica. Engraçado que parece que é tão atual, né? Parece que está aí na nossa sociedade aí desde o século XIX, a gente ainda não superou essas questões aí. Expõe também condições sociais e culturais das personagens, né? Então vai muito além daquela descrição, daquela idealização do romantismo. Então as personagens realistas, né, elas são expostas nos seus aspectos sociais, né, ali no dia a dia, nos modos de vida, nas condições de vida, e também culturais, que valores ela tem, que acessos culturais ela tem. Também é próprio do realismo a relação de causalidade. Aquilo aconteceu ali, não foi por uma questão mágica, né? Se eu roubei aqui, se eu me expus, se eu fiz alguma coisa, isso vai causar uma consequência em mim ou em outros personagens da trama. Então, essa questão da ação e reação aí é muito comum. Toda ação provoca uma reação, aí é muito comum no realismo. A gente já falou, né, a linguagem de fácil entendimento, mas para aquela época lá. E também a contemporaneidade, gente, lá do século XIX. Qual era a realidade? Exposição da miséria humana, dos defeitos, daquilo que fica escondido ali dentro do psicológico, nos sentimentos. E o cara do realismo foi o Machado de Assis. Na verdade, o Machado de Assis, ele perpassou e ele atravessou 3 escolas,
né, literárias. Ele começou a escrever alguma coisa ali lá no romantismo, depois ele escreveu muita coisa no realismo, os textos dele são geniais, né, e ele serve de textos do Machado de Assis, podem servir, por exemplo, de objeto de estudo no curso de psicologia. Então, ele é muito importante. E ele chegou a escrever alguma coisa naturalista, que vai ser o assunto do nosso próximo podcast, tá? Então, repara pra vocês verem, geralmente o próximo movimento literário vem como uma quebra do anterior, vem negando, então precisa desse choque para, né, aparecer uma nova expressão aí artística. Então, o realismo, quebra do romantismo, objetividade, linguagem simples, personagens reais, não idealizados, né, cheios de defeitos e problemas, e crítica social, né, aos comportamentos da época e também a questão da escravidão e do racismo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e gostado, e até o próximo podcast. É para copiar? É para copiar?